Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E hoje eu vou falar, gente, Gabriela. Hoje eu vou falar sobre os 3 períodos aí, né, da gestação. Como que eu passei, um resumo aí, né? Pra quem tá grávida ou pra quem pensa em ficar, pra quem tem um pouco de medo, um pouco de anseio sem saber o que que lhe espera, né? Então eu vou contar aqui um pouquinho do que aconteceu comigo, tá? Claro que pode acontecer muito diferente com cada uma, né? Mas eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, né? Do que aconteceu na minha gestação. Bom, gente, o primeiro mês foi assim, eu descobri já tava com 8 semanas, né? Então, os primeiros 3 meses, aliás, não o primeiro mês, os primeiros 3 meses é, foi super enjoo, sabe? No iniciozinho mesmo, quando eu não sabia que eu estava, eu ainda não estava enjoada. Eu estava tranquila, até com vontade de comer algumas coisas, né? Eu acho que eu já estava ali com desejo, não sei, sem saber que era isso. Então, mas após eu descobrir tudo, aí ainda começou bem, só que aí conforme os dias foram passando, eu fui ficando muito enjoada. Gente, eu ficava enjoada num nível assim que eu não conseguia cozinhar, sabe? Eu até conseguia, só que assim, eu ia pra cozinha, aí qualquer coisa, qualquer cheiro me fazia mal, ou às vezes eu ficava tonta, ficava fraca, aí eu sentava, deixava já uma cadeira lá, né? Então, assim, a maioria das vezes eu não cozinhava. O início da minha gestação, eu comi muito errado. Claro que eu não incentivo vocês a fazer isso, mas eu comi muito errado, porque como eu não conseguia cozinhar, a gente pedia muito delivery, pedia marmita, sabe? Porque chegava a hora de comer e eu até tinha fome, só que eu não conseguia fazer porque eu enjoava. Então, assim, eu não conseguia. Gente, uma coisa que eu amo e que eu sempre gostei, né, de azeite, eu não conseguia sentir o cheiro de azeite, gente. Eu tomei um nojo de azeite. E assim, o Diogo ama, né? Ele pega o prato, não importa o que ele vai comer, ele joga azeite assim em cima, ó. Aí quando ele fazia isso no prato dele, que ele chegava perto de mim, só o cheiro já me fazia muito mal. Eu falava: não, 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 não quero. Não, não chega perto de mim com esse azeite, pelo amor de Deus. Então, assim, eu passei muito mal o primeiro trimestre, vomitava muito, tomei muito remédio, né, pra isso, que a minha obstetra tinha passado, um que eu poderia tomar. No início eu era relutante, eu não gostava de tomar, porque eu não gosto de ficar tomando muito remédio, né? Eu tento ver, assim, só quando não tem jeito mesmo pra tomar um remédio. Mas o meu enjoo era um desses casos, assim. Se eu quisesse fazer alguma coisa, se eu quisesse sair, eu já podia tomar um remédio antes de sair de casa, porque senão eu ia passar mal fora. Várias vezes eu passei mal no Uber, né, voltando de alguma consulta. Enfim, não cheguei a sujar o carro de ninguém, mas eu sempre andava com um saquinho plástico na bolsa. Sabe aqueles saquinhos transparentes de alimento? Eu sempre andava com uns saquinhos daquele e já precisei usar sim dentro do Uber. E ainda bem que eu tinha levado o saquinho, né? Então, assim, o primeiro trimestre foi isso, muito enjoo. Eu deitava muito, ficava fraca, ficava, enfim, muito diferente, né, do que eu era. No segundo trimestre, isso começou a melhorar. Então, gente, esqueci de falar que chocolate, que é uma coisa que eu sempre amei, eu não conseguia comer no primeiro trimestre. Eu sentia um gosto esquisito, eu sentia um gosto ruim quando eu comia chocolate. Então, assim, era a mesma coisa de eu estar comendo algo que eu não gostasse, sabe? Então, não conseguia comer chocolate também. No segundo trimestre, isso já começou a melhorar. Então eu já conseguia comer mais coisas. Aí eu fui percebendo que, opa, dá pra comer, eu não tô mais passando mal. Aí eu já conseguia, aos poucos eu fui vendo que eu podia comer de tudo, entendeu? E aí eu conseguia já cozinhar também, não ficava tanto enjoada. O azeite eu continuei sem comer, mas assim, já não tava aquela coisa tão absurda, né?
Então, o segundo trimestre eu fiquei assim empolgada porque eu falei, nossa, eu não acredito, eu posso comer e não passo mal. Então eu comecei até a exagerar um pouquinho. No primeiro trimestre eu não engordei praticamente nada, eu tava o mesmo peso de quando eu comecei a gestação, mas é porque eu passava muito mal. No segundo trimestre, como eu tô falando, eu não deixava de comer nada do que eu queria. Então, assim, tinha mês que eu chegava na consulta com a minha doutora e o meu peso tava razoável, mas tinha vez que eu engordava quase 4 quilos, sabe, em um mês. Então, assim, era muito, né, pra um mês. Então, ela puxava minha orelha. Aí foi quando ela me falou: olha, tenha uma alimentação regrada, um prato de salada, né, junto ali com uma carne, uma proteína, mas não fica comendo tudo que você quer, tudo que tem vontade, assim, em exagero não, porque isso é ruim para sua saúde, né? Ela foi me explicando todos os riscos, né, que isso poderia causar. E aí eu falei, não, doutora, tá certo, eu vou fazer isso. Então, do segundo para o terceiro trimestre, eu até comia as coisas que eu tinha vontade, mas eu deixava pra comer mais no final de semana, entendeu? Alguma besteira, né, um doce, eu deixava mais pro final de semana. Durante a semana eu tentava me manter ali numa comida saudável, não era dieta, tá, gente? Mas era uma comida saudável, né? Que todo mundo sabe o que é uma comida saudável. É uma comida rica ali em vegetais, né? Em folhagens, com uma boa proteína. Enfim, era isso que eu comia, sem exageros. Então, comia frutas. A gravidez inteira eu sempre comi muita fruta. Mesmo no primeiro trimestre, que eu passava muito mal, eu comia. Eu não tive nenhuma restrição quanto a enjoo, né, de alguma fruta. Não tive. Eu comia, depois eu passava mal, mas eu comia. Então, assim, sempre gostei muito de fruta, então continuei ali sempre comendo bastante frutas, variava, né, entre as frutas também. E no terceiro trimestre, como eu disse, eu consegui aí dar uma controlada melhor, no sentido de comer melhor, né? Comer melhor aquilo, saber o que eu tô ingerindo e não comer só por vontade mesmo. Então, assim, consegui chegar num peso ok, ao final das 40 semanas, né? Que foi quando eu ganhei a Gabi. E foi isso, gente. O resumo é esse. Primeiro trimestre passei muito mal, muito enjoo. O segundo já foi melhorando. O terceiro foi ótimo. Quando chegou pra ganhar mesmo, aí eu já tava dando um enjoo de novo. Mas foi bem no final mesmo. Foi assim, praticamente nos dias de ganhar. Não tive muito enjoo no final, não. Então é isso, fica aí a dica pra vocês, né? Às vezes a gente quer comer por dois, né? Que é o que a minha obstetra falava comigo. Não, você não precisa comer por dois, você precisa comer por um, por você. A sua filha, ela consegue extrair os nutrientes de você. Se você tiver com uma alimentação boa, você não precisa comer por dois. Então, assim, graças a Deus eu consegui aí concluir as 40 semanas saudável, né? Diria eu. Embora no meio do processo eu tive alguns excessos, como eu disse, do peso, mas depois eu equilibrei e voltei a uma alimentação mais saudável, né? Então eu consegui aí, diria eu, ter uma gestação tranquila e graças a Deus eu não tive nenhum problema, pressão alta, essas coisas. Eu não inchei muito até. Tanto que eu fiquei tanto tempo sem inchar que quando eu comecei a inchar eu fiquei preocupada. Porque aí eu achei que minha pressão pudesse estar subindo. Mas não, era só mesmo um inchaçozinho que estava vindo porque já estava nos dias prestes a ganhar. Então foi isso, gente. Se tem aí alguma gravidinha aí, ou se você já pensa nisso, né? Comece a cuidar da sua saúde. Quanto antes você cuidar, melhor. É claro que a gente não vai, né, ser perfeito, não vai ter uma saúde perfeita, mas assim, quando eu engravidei eu tava num peso ideal também. Eu comia porcarias, né, besteiras, mas eu comia com uma certa moderação. Então, assim, não foi nada que atrapalhou, né? Claro que Deus também, em primeiro lugar, que me fez ter uma gestação tranquila e saudável.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e me conta aqui abaixo nos comentários, né? O que vocês passaram aí na gestação de vocês, como que foi? Eu sei que tem mulher que passa mal a gravidez inteira, né? Assim como eu sei que tem mulher que não enjoa nada, não passa nada de mal. Então, assim, conta aí as experiências que eu gosto de ler também. E se você conhece alguma amiga que tá grávida, alguém que precisa de ver esse vídeo que talvez vai ser legal de assistir, você quiser compartilhar, tá bom? Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!